Página 111. Um eminente médico resolveu o problema de diabetes. Alguns anos atrás, recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta de insulina. Conto agora a essência do artigo, na medida em que consigo recordá-lo. Há cerca de 40 anos ou mais, o Dr. Frederick Banting, brilhante clínico e cirurgião canadense, concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes. Naquela ocasião, a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença. O Dr. Banting passava o tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto. Uma noite atingiu o limite de exaustão e dormiu. Enquanto dormia, sua mente subconsciente instruiu no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerando dos cachorros. Foi esta a origem da insulina, que tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro. Note-se que o Dr. Banting se dedicou conscientemente ao problema em busca de uma solução e de uma resposta, e sua mente subconsciente reagiu de acordo. Isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar algum tempo. Não desanime. Continue a apresentar o problema todas as noites antes de dormir ao seu subconsciente, como se nunca tivesse feito antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso, acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo. Sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço. Vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente. Não pressuponha uma resposta somente no futuro. Tenha fé permanente no resultado. Convença-se agora, ao ler esse livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para você. Como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo, o Dr. Lothar von Blechschmidt, membro da Sociedade de Foguete e notável engenheiro eletrônico, contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa nas mãos de guardas brutais numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro. Seu relato é o seguinte: fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim naquele imenso campo de concentração. Ramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Após um rápido exame médico, designava-se uma cota de carvão para cada pessoa. Minha cota era de 140 quilos por dia. Se algum homem não conseguisse atingir sua cota, cortava-se sua ração de alimentos e em pouco ele estava descansando no cemitério. Comecei a concentrar-me na fuga. Sabia que de alguma maneira o meu subconsciente encontraria um meio. Minha casa na Alemanha fora destruída e minha família desaparecera. Todos os meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração. Disse então para o meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você encontrará o meio. Eu já vira algumas fotografias de Los Angeles e lembrava de algumas avenidas e também de alguns edifícios. Noite e dia eu imaginava que estava passeando na avenida Wilshire com uma jovem americana que conhecera em Berlim antes da guerra. Ela é agora minha esposa. Em minha imaginação, visitávamos lojas, andávamos de ônibus, comíamos em restaurantes. Todas as noites, eu fazia questão de guiar meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles. Para mim, tudo isso era bem nítido e real. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficava do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros formados em fila. Ele ia chamando 1, 2, 3, e quando chegava ao 17, que era o meu número, eu dava um passo à frente. Certo dia o guarda foi chamado para ver qualquer coisa ao voltar e cometeu um engano e contou como 17 o homem que estava depois de mim. Quando a turma voltou
À noite, o número de homens era o mesmo e eu não fui notado. A descoberta do erro levaria algum tempo. Saí do campo de concentração sem ser notado, andei durante 24 horas, descansando em uma cidade deserta no dia seguinte. Consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens. Descobri os trens de carvão que iam para a Polônia e viajei neles à noite. Finalmente cheguei à Polônia e, com a ajuda de amigos, consegui alcançar Lucerna, na Suíça. Uma noite, no Hotel Palace, em Lucena, conversei com um casal americano. O homem perguntou-me se aceitaria ser seu hóspede em sua casa de Santa Mônica, na Califórnia. Aceitei, e quando cheguei em Los Angeles, o motorista do casal levou-me ao longo da avenida Wilshire e de tantas outras ruas que eu nitidamente imaginara percorrer nos longos meses que passei na mina de carvão russa. Reconheci também os edifícios que vira em minha mente tantas vezes. Na verdade, parecia que eu já estivera antes em Los Angeles. Consegui alcançar o meu objetivo. Nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente. Na verdade, o subconsciente possui meios que nós desconhecemos. Como os arqueólogos e panteólogos reconstruem as cenas antigas? Esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo que já aconteceu nesse mundo. Quando estudam as ruínas e fósseis antigos através de sua imaginação perceptiva, o subconsciente ajuda a reconstruir as cenas antigas, contemplando os templos antigos e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas e os utensílios domésticos das eras passadas. O cientista pode falar-nos de uma época em que ainda não existia linguagem. A comunicação fazia-se através de grunhidos, gemidos e sinais. A concentração intensa e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente, permitindo-lhe cobrir os templos antigos com telhados e cercá-los de jardins, tanques e fontes. Os restos de um fóssil são completados com olhos, nervos, músculos e voltam a andar e a falar com o passado, tornando-se presente e vivo, e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Através da imaginação disciplinada, controlada e orientada, você pode ser companheiro dos mais inspirados pensadores científicos de todos os tempos. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você estiver de fazer e classifica de uma decisão difícil, ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a sua mente e descanse o seu corpo. Diga ao corpo que ele relaxe. Ele tem de obedecer, pois não possui volição, iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é o disco emocional que registra suas crenças e impressões. Mobilize sua atenção, focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolvê-lo com sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono. Se ao despertar ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá. Enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam, uma torradeira elétrica, a melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Pedi certa vez um valioso anel que ganhara como herança. Procurei por toda parte sem encontrá-lo. À noite falei ao meu subconsciente da mesma maneira que falaria com qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono: você sabe todas as coisas, sabe onde está o anel e vai dizer agora.
Acordei de manhã com as palavras "pergunte a Robert" soando em meus ouvidos. Achei bastante estranha a ideia de perguntar a Robert, o garoto de 9 anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição. E Robert disse: "Ah, sim, encontrei o anel quando estava no pátio brincando com outros garotos. Coloquei na minha escrivaninha. Pensei que não valesse coisa alguma, pois nada disse a ninguém. O subconsciente sempre responderá se você nele confiar." Como o subconsciente revelou onde estava um testamento? Um jovem que frequentava as minhas conferências teve uma experiência bastante interessante. Seu pai morreu e, aparentemente, não deixou testamento. No entanto, sua irmã afirmara que o pai lhe havia dito ser seu testamento justo e beneficiar todos igualmente. Todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram. Antes de dormir, o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira: "Transmito agora meu pedido ao subconsciente. Ele sabe onde está o testamento e vai revelar." Condensou então o seu pedido em uma única palavra: "Responda", e começou a repeti-la com acalanto. Adormeceu pronunciando a palavra "responda". Na manhã seguinte, o jovem sentiu-se uma intuição irresistível para dirigir-se em determinado banco de Los Angeles. Lá encontrou um cofre particular registrado em nome de seu pai e resolveu todos os seus problemas. Seu pensamento, quando você vai dormir, desperta a latência poderosa que há dentro de você. Suponhamos, por exemplo, que você está pensando se vende ou não a sua casa, se compra determinado título, se desfaz alguma sociedade, se muda para Nova York ou se permanece em Los Angeles, se rescinde o contrato atual ou se faz um novo. Faça o seguinte: sente-se em uma poltrona da sua mesa de escritório. Lembre-se de que há uma lei universal da ação e da reação. A ação é o seu pensamento, a reação é a resposta do seu subconsciente. O subconsciente é reativo e refletivo. É essa a sua natureza. Ele ecoa, repete e distribui. É a lei da correspondência. Responde correspondendo. Na medida em que você projeta uma ação correta, automaticamente desperta uma reação ou resposta, que representa em si mesma a orientação ou resposta do seu subconsciente. Ao procurar orientação, você simplesmente pensa sobre a ação certa, o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto em que esta começa a utilizar-se de você. A partir desse momento, sua ação é dirigida, controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e é imensamente sábio e onipotente. Sua decisão será acertada, haverá apenas ações corretas, pois você estará sob uma compulsão subjetiva de fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão. Página 115. Se você estiver gostando aí da leitura e tiver interesse em acompanhar pelo livro físico, na descrição do vídeo tem o link. Um beijo no coração e até o próximo.